Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Ainda estou aqui na Argentina, no meu apartamentinho aqui, é isso. E eu quero trazer um pouquinho de como foi ontem a semifinal entre Palmeiras e Argentina, visto de um torcedor que estava na La Bombonera e que passou todos os perrengues possíveis, né? Bom, primeiro fomos ao ponto de encontro às 15 horas, né? Em Porto Madeiro, aqui próximo, em Buenos Aires. E foi bem legal a hora que a Mancha Verde chegou e eu quero colocar o vídeo da Mancha chegando aí. Confira comigo aí. É isso aí. Então a Mancha chegou, deu uma agitada nos torcedores que aqui estavam, porque eu vou para jogos fora de São Paulo desde 2005, foi minha primeira vez que eu fui para jogo fora, né? Então vai fazer quase 20 anos que eu acompanho o Palmeiras fora de São Paulo e fora do Brasil. E a alegria do torcedor comum ou qualquer outro adjetivo que você queira usar é quando a Mancha chega para agitar o restante dos torcedores que ali estão, né? Então fizemos uma festa bem grande durante o pré-jogo lá em Porto Madeiro, fazendo uma festa com a bateria, cânticos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso foi bem legal. E no final das contas, quando deu mais ou menos umas 4h30, 5 horas, os ônibus começaram a sair. Só que adivinha quais foram os únicos ônibus que começaram a sair? Os da Palmeiras Viagens, óbvio, né? Dos conselheiros, dos que adquiriram os pacotes grandes, caros. E não tem problema quem adquiriu. Eu mesmo, se pudesse ter adquirido, eu teria adquirido, não tenha dúvida, né? O problema é que, tirando os ônibus da Palmeiras Viagens, Palmeiras Tour, sei lá, os demais ficaram presos até 8h30 da noite em Porto Madeiro. Queria agradecer aí ao Fezinha, ao Jorge, ao Pato, ao Vini, a rapaziada da Mancha, que colocou nós do Aqui é Palmeira, eu, minha rapaziada, eu, minha esposa, eu e minha galera, para dentro do ônibus e conseguimos seguir viagem rumo à La Bombonera. Senão, acho que estaríamos até hoje lá no pré-jogo de Porto Madeiro, porque a polícia de fato fez um despreparo muito grande. Só para vocês entenderem, torcedor visitante, ele sofre muito com o policiamento local. Isso é fato. Se tem um local que trata bem o torcedor visitante é o estado de São Paulo. A polícia de São Paulo, estou falando de futebol, tá bom? De torcida visitante. A polícia de São Paulo, batalhão de choque, eles tratam muito bem o torcedor visitante quando vai em São Paulo. Agora, se a gente vai para Fortaleza, é tiro de borracha, é bomba jogada em nós, no Rio de Janeiro, em Minas. Aí você vai para outro país como a Argentina, o tratamento é muito ruim, é muito perrengue. E no final das contas, eles não estão nem aí pro torcedor. A gente a caminho da La Bombonera, isso umas 8h pouco da noite, isso 5 e pouco, 6 horas, os torcedores do Palmeiras já conseguiram entrar na La Bombonera, inclusive. Abriram mais cedo por conta do perigo, do clima hostil que existe em um jogo na La Bombonera, né? A gente chegando lá na Bombonera, muitos ônibus nossos, a gente estava em mais de 20 ônibus, tá bom? Muitos ônibus nossos foram apedrejados pela torcida do Boca, por parte. Eu não gosto de generalizar, por quê? Porque nós somos muito bem tratados, tá? Conheci torcedores da 12 do Boca, conheci torcedores comuns. Depois do jogo saímos para tomar umas e encontramos com eles. Fomos muito bem tratados. Existe sempre
um ou outro que sai da casinha. E a gente não pode generalizar, ao meu ver, tá bom? Mas alguns torcedores do Boca acabaram apedrejando alguns ônibus. Não foi apedrejado o ônibus que eu tava, mas eu coloco alguns vídeos aí que o Adalberto me mandou. Ônibus apedrejados. A polícia nada fez, só jogou a gente lá no setor visitante e poucas. Enfim, clima hostil, ambiente terrível antes do jogo, não tenha dúvida. Mas eu queria ressaltar dois temas aqui que eu encontrei na La Bombonera que me deixou super surpreso. Demais. Porque eu achava que a torcida do Boca, de fato, era a torcida que mais cantava. É um espetáculo. O estádio é coisa fora de sério. Fora que você sobe 1 quilômetro de escada. Você chega morto lá em cima. Só que, gente, eles fizeram uma festa incrível antes do jogo, né? Eu vou colocar a entrada dos times aí, depois eu vou explicar pra vocês. Se liga. De fato, uma festa muito bonita que eles fizeram antes do jogo e tal. Agora, as centrais deles, dos dois lados, né? Aquela parede que tem uns camarotes, que é atrás do banco de reserva, e a outra central, ela é inteira de torcedores sentados. Ela é exatamente o que acontece hoje no Allianz Parque, por exemplo. Que as centrais, que são os torcedores que têm uma condição melhor, que vai para o estádio para assistir o jogo. Para torcer, claro, mas não vai para apoiar, para incentivar, para cantar, para voltar sem voz. E é engraçado ver isso, porque a gente tinha uma imagem da torcida do Boca de ser os caras que ficavam em pé o tempo inteiro, 50 mil torcedores em pé, e não, né? Só as organizadas, né, as barra bravas dele, né, a 12, que de fato eles ficam em pé fazendo uma festa incrível, da mesma forma que a Mancha e as organizadas do Palmeiras e do futebol brasileiro fazem também aqui no Brasil, ou principalmente fora deles, né? E é engraçado, tem até um vídeo da torcida do River Plate falando que lá no Monumental não é assim, que os torcedores lá ficam em pé mesmo, eles fazem a festa, diferente da do Boca. Então, me surpreendeu. Segundo tema é que eles usam um alto-falante. Eles usam um alto-falante para deixar o canto da torcida um pouco mais alto. E realmente, na hora da escalação, que a gente canta o nome de todos os jogadores, poucos jogadores conseguiram ouvir a torcida do Palmeiras naquela ocasião, porque como era início da partida, os torcedores do Boca estavam a milhão, fazendo aquela festa inicial. Para quem vai para estádio sabe que a festa pré-jogo e início, apito, ela é muito mais forte do que no decorrer da partida, dependendo da forma que vai ocorrer a partida, né? Se o Palmeiras ou o time local não estiver vencendo, o ânimo dá uma baixada, né? E eles têm um alto-falante, então tem esses dois temas que eu não imaginava, enfim. Bom, já volto nesse tema aí, antes de falar que quem foi no palpite do Fabinho aqui, lá na Stake.com, ganhou uma grana e saiu feliz demais. Eu ganhei quase R$1.000 lá na Stake.com. Confira aí o print comigo. Apostei Palmeiras ou empate, e o Palmeiras conseguiu segurar o empate aí e eu lucrar quase R$1.000 e pagar essa viagem aqui para a Argentina. Bom, e na saída do estádio, outro fato engraçado, né? Porque a gente lá, sai, acabou o jogo, a gente vai-se embora, toma uma breja lá fora e já era. Aqui não, eles ficam mais de 1 hora com sinalizador, cantando, incentivando e não sei o que. Eles têm mais de 21 instrumentos. A festa da organizada, de fato, é muito foda, é muito incrível. Mas eles ficaram mais de 1 hora cantando e a gente só podia sair depois que eles saíssem. Então nós demoramos muito para sair. E eu fiz um vídeo deles antes da gente sair, né? Depois que já tinha acabado o jogo, mais de meia hora, cantando e fazendo uma festa. Se liga. 20 e poucos minutos depois do jogo e os caras não vão embora.
detalhe, a gente só pode sair depois que os caras saírem. Bom, enfim. Aí depois a gente conseguiu sair, descer, sem muitos problemas, alguns ônibus apedrejados, mas até o momento sem nenhum ferido, isso que é importante. Chegamos no nosso ponto de encontro e tudo certo. Desejamos um bom retorno a todos os torcedores que vieram para cá. E agora falando um pouquinho do jogo, rapaziada, olha, ficou barato pro Palmeiras, tá? Ficou barato. O Arthur poderia ter feito aquele gol, ele saiu sozinho, não tinha ninguém, ele poderia ter tido mais calma, não fez, mas não tomamos gol. Eu acho que o Palmeiras foi meio que amassado taticamente pelo Boca Juniors, que é muito ruim, tá? O time do Boca é ruim. E o Palmeiras não precisava sentir tanto esportivamente o que foi ontem lá na La Bombonera. Para mim, Abel Ferreira ferrou na escalação, errou na escalação, errou nas substituições, demorou muito para trocar, porque ele não é perfeito, ele não vai acertar sempre e ele também tá passível de críticas, tá bom? Espero que na volta a gente tenha uma postura totalmente diferente, porque o que o Boca Juniors quer é justamente isso, levar para os pênaltis. Se eu não me engano, nos últimos 10 confrontos entre Palmeiras e Boca, tem uma vitória para cada lado e 8 empates, se eu não estiver enganado. É muito empate. O Boca Juniors, nas últimas 10, 8, 6 vezes que enfrentou mata-mata, também empatou a maioria delas. Eles querem isso, esse é o jogo deles. Eu acho que o Palmeiras se acovardou muito, era muito chutão, e me preocupa demais a saída do Dudu, né, a lesão dele. Porque ele quebra linhas, taticamente ele é incrível, ele é muito importante para o time, ele é técnico, ele dribla, e sem ele a gente está tendo uma dificuldade enorme para criar. Ontem o Veiga jogou muito avançado e a bola não passava por ele. E o jogo do Palmeiras, quando não passa pelo Veiga, é um jogo muito burocrático, muito ruim tecnicamente. Já estão começando não, né? Já estão reclamando de novo sobre o nosso sintético e vai ser a arma um jogo mais rápido. Apesar do tapete da La Bombonera ser incrível, porque aqui só tem jogo uma vez por semana, e é um jogo dentro, um fora, ou seja, só tem 2 jogos em cada estádio por mês, né? Então, não tem torcida visitante aqui também. A gente foi conversar com eles e falaram, a gente só tem jogo 2 vezes por mês aqui. Então, a festa que a gente tenta fazer de pré, durante e pós-jogo é incrível porque são poucas as possibilidades. Lá não, a gente tem jogo toda semana, né? Enfim, o Palmeiras precisa agredir um pouco mais, ser um pouco mais inteligente, de fato. Mas se jogar essa bolinha lá no Allianz Parque e for para os pênaltis, dificilmente o Palmeiras vai passar. A gente tem muito mais time do que eles e precisa ter uma atitude diferente no jogo de volta. Olha, no final das contas, o Palmeiras com esse 0-0 aqui na Argentina saiu no lucro, rapaziada. Na minha opinião, o Palmeiras saiu muito no lucro, porque poderia ter saído com a derrota daqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse resumão do que foi esse dia aqui na La Bombonera. Tentei trazer o máximo de detalhes possível. Clima hostil, teve os casos de racismo também, que eu até evito porque é tão triste você noticiar e dar moral para essas pessoas, que eu acho que quanto menos a gente... Tem horas que eu acho que quanto menos a gente mostrar, menos eles vão fazer, como se fosse aquelas invasões de campo, que a TV ela é proibida de mostrar para não dar margem para o cara querer sempre invadir, mas ao mesmo tempo eu coloco na tela aqui e não tem como não mostrar uma criança fazendo um gesto de racismo com o seu pai, o seu tutor, sei lá, seu responsável, dando risada do lado num camarote na frente da torcida visitante. Isso é triste e inadmissível, mas não podemos generalizar. E no final das contas, tem gente boa e gente ruim de todos os lados. E a gente foi muito bem tratado por diversos torcedores argentinos aqui, tá bom? Só queria falar uma coisa. Olha, o Boca Juniors, ele é o time mais odiado do mundo. Não é só da Argentina, não. Mas aqui na Argentina, eu já ouvi falar que, por exemplo, Racing e Independiente, que são 2 dos maiores rivais aqui. Um estágio na frente do outro. Eu fui no jogo do Independiente, inclusive. Eles se unem para torcer contra o Boca. Você já imaginou isso? É como se Palmeiras e Corinthians, que são os maiores rivais,
quando for jogar Corinthians e Flamengo, a gente torcer pro Corinthians contra o Flamengo. Isso é inadmissível, né, rapaziada? Bom, deixa o like aí pra fortalecer. Queria agradecer demais novamente aí o Zé Luiz, que deu uma força tremenda pra gente estar aqui na Argentina. Ajuda aqui a mídia alternativa e isso aqui não tem preço. Eu vou continuar acompanhando o Palmeiras e tentando trazer o máximo de conteúdo para você que mora longe ou que não tem a possibilidade de estar presente aqui. Principalmente lá no Insta, @Fabinho, que você vê muitos bastidores de todas essas viagens que eu faço, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal aí para fortalecer. Um grande abraço e avante palestra!